Bom, agora vamos à nossa próxima parte do projeto. Nesse momento eu já estou aqui com o meu Champ rodando, já dei início ao servidor Apache, já dei início também ao meu MySQL. Na pasta do Champ, onde havia aqui o htdocs, havia aqui um padrão, um projeto padrão que já vinha no servidor do Champ. Eu apaguei tudo aquilo e criei uma pasta com CRUD.php e adicionei 3 arquivos: o nosso index, o nosso script, JavaScript, e o nosso style, que é o style CSS. Okay? Agora nós vamos aqui no nosso VS Code e vamos abrir essa pasta lá dentro do nosso servidor por aqui. Então você vem abrir folder, que é abrir pasta. Você vem no disco C, na pasta do Champ, htdoc, e aqui está a pasta. Seleciona ela e você vai ter todos os arquivos que você criou aqui nessa pastinha, certo? O processo para criar esses arquivos é muito simples. Quando você abrir a pasta, ela vai estar em branco, não vai ter nada, vai estar tudo limpo. Você cria aqui novo arquivo, você coloca index, eu vou colocar index2 porque já existe um, index2.html. E ele já é criado. E aqui você só coloca todo o seu código HTML, certo? Então eu vou apagar esse. Pronto. Aqui no código HTML eu já tenho aqui uma tabela. Eu peguei a tabela desse site, já traz uma tabela pronta, certo? Para a gente adiantar. Como eu disse, o nosso foco é mais na ideia do back-end. Então essa tabela aqui eu já peguei ela pronta e eu vou substituir esses dados pelos dados que vêm do banco. Mas o nosso banco ainda não foi criado. Então para criar o nosso banco, nós iremos utilizar uma ferramenta chamada phpMyAdmin, que simplesmente é um gerenciador de banco de dados. Aqui no nosso Champ, você para acessar o phpMyAdmin, você vem aqui em Admin e ele vai abrir para você o phpMyAdmin. Aqui eu já criei um banco chamado Escola, mas para criar um banco eu vou lhe mostrar, simplesmente crie novo, coloco o nome do banco aqui e criar. E ele vai criar um banco igual esse aqui, certo? Esse banco ele está sem tabela. E o nosso projeto vai ser em cima de uma escola. Então nós iremos criar aqui a tabela alunos. Vamos colocar somente uma tabela. A tabela alunos com 4 colunas. E aqui nós teremos a matrícula. A matrícula ela é um inteiro de 11 e ela será chave primária. Se você ainda não viu sobre banco de dados, o que é essa chave primária, não está entendendo como isso funciona, aconselho a você buscar mais vídeos sobre banco de dados. Eu ainda não tenho aqui no meu canal nenhum vídeo, mas pretendo colocar explicando como funciona o banco de dados, chave primária, chave estrangeira. Mas se você ainda não conhece, faça apenas como eu estou fazendo aqui, que o seu projeto ele vai funcionar. Nós iremos colocar um nome. O nome é do tipo var. Eu vou colocar com 60 caracteres. O próximo é a idade do aluno. A idade é um inteiro, com 11 caracteres. E por último é o curso que o aluno está fazendo, certo? É um varchar de 60 também. Feito isso, é só salvar. Tá aí, nosso banco está criado. Nesse momento, nós não temos nada, nenhum dado nessa tabela, e nós iremos adicionar através desse botão aqui. Vou criar a matrícula do número 1 mesmo. O nome será Lucas de Souza. A idade de 15 anos. E o curso de informática. Pronto, pasta 1. O interessante dessa ferramenta phpMyAdmin é que ela traz para você o código utilizado. Então esse código posteriormente nós iremos utilizar no nosso projeto. É bem interessante que ele já traz aqui para você
qual foi o código usado recentemente. E isso ajuda quando a gente vai buscar entender o que está dando de errado no nosso projeto. Então aqui no PHP MyAdmin eu já encontrei diversas soluções para problemas de outros projetos que já fiz. Certo? Então vamos verificar agora se esse dado já foi inserido. Está aqui. Se eu pegar esse select, o asterisco, quer dizer tudo, select tudo de alunos, ele vai trazer para mim esses dados, certo? Então eu vou copiar esses dados aqui, vou dar um Ctrl C e vou executar esse código. Nesse espaço chamado SQL, você pode colocar os códigos. Colocar ponto e vírgula, né, para finalizar o comando. Se eu der um Ctrl Enter, tá aí, trouxe para mim o resultado dessa linha de código. Então eu já vou copiar ela aqui, que eu vou precisar para puxar os meus dados dessa tabela, certo? Vamos agora ao PHP. Eu vou criar uma nova pasta chamada processo PHP. Dentro dessa pasta, eu preciso criar uma conexão com o banco de dados. Então eu vou chamar de com PHP. Vou chamar de connect PHP. Connect PHP. Aqui eu vou fazer uma conexão com o banco de dados. Temos aqui um documento em branco. E aqui vem a dica que eu digo desde o início desses vídeos. Use sempre a documentação da linguagem. Ela vai trazer para você uma maior segurança e é a forma padrão que a linguagem ela foi construída. Então você evita gambiarras e tudo mais. Para fazer uma conexão com um banco de dados, na nossa documentação do PHP, ele traz para você o PDO. O PDO é uma classe atual do PHP, onde você tem ali classes que você conecta, que você faz uma busca, que você insere um dado, que você pode editar um dado. Então, esse PDO aqui, você tem o PDO Connection. Aqui ele traz para você qual código você precisa utilizar para fazer uma conexão com o banco de dados. Vamos levar esse código lá para o nosso projeto. Então, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Essa variável dbh é a variável que está recebendo o host, que no nosso caso é o nome do nosso servidor do MySQL, que tem como nome localhost. O nosso dbname, que não é teste, o nosso dbname, vamos voltar lá para ver. Nosso dbname, que é o banco de dados, é escola. Então, eu simplesmente coloco aqui escola. O nosso usuário. O usuário padrão é root. Então, se você segue o passo a passo que eu estou fazendo, o seu também vai ser root. E a senha você pode deixar em branco. A senha por padrão também é branco. Dá um Ctrl S. Nós agora vamos lá na nossa pasta do servidor pela web e vamos procurar esse arquivo aqui, ó, connect.php, dentro dessa pasta. Quando eu abrir esse connect, se ele tiver algum erro, ele vai mostrar para mim qual é o erro. Se ele mostrar uma página em branco, é porque nenhum erro foi encontrado, então a conexão está ok. Vamos voltar lá no nosso projeto. Localhost, né, para acessar o servidor. Está aqui a nossa pastinha que foi criada. Observe que ele não mostra mais toda aquela página que a gente via antes do projeto padrão, que vem no nosso servidor champ. No nosso servidor. Observe que ele não vem mais aquele template, aquele site já pronto, que é uma demonstração que já vem no servidor Apache. Vamos abrir a pasta. Observe que ele está abrindo a nossa tabela, ou seja, ele está abrindo esse arquivo aqui, mas eu quero que ele abra esse. Então, para abrir esse arquivo aqui, só para verificar se a conexão foi feita, eu preciso vir aqui na URL. Então, é processo
processo PHP barra o nosso nome do arquivo, que é o connect.php. Eu vou explicar melhor para você. A pasta processo contém o arquivo connect.php. Então aqui, dentro do nosso servidor, eu tenho uma pasta chamada CRUD.php, que tem um arquivo dentro desse CRUD.php, um arquivo chamado processo.php, e que também tem um arquivo chamado connect.php. É só dar um Enter, tá aí. Se a nossa página está em branco, isso significa que a nossa conexão foi bem sucedida. Eu vou fazer um teste, eu vou trocar aqui o nome do banco, vou tirar o A, vou salvar e vou tentar fazer a conexão. Ó, ele já trouxe para mim um erro. Então ele trouxe aqui, ó, banco de dados, School, né? Tá faltando o A, então ele não encontrou. Ele tá dizendo que esse banco, ó, é uncle, é desconhecido. Então ele fala para mim que o erro é esse. Se eu for lá e voltar, colocar a escola, dar um Ctrl S para salvar, atualizar, ok, conectou. Então, se o seu projeto está aqui, você está no caminho certo. Agora vamos tentar listar os dados daquela tabela aqui para o nosso arquivo temporário, chamado listar.php. Nesse momento, nós iremos utilizar uma tag do PHP, ou uma função do PHP, chamada include. Essa função include, ela traz para você um outro arquivo, que no nosso caso vai ser o connect. Então, eu coloco connect.php. Com isso, é a mesma coisa de eu pegar esse arquivo, copiar e colar ele aqui em cima. Pronto. Esse include é a mesma coisa de eu pegar toda a linha de código que tiver nesse arquivo e colocar aqui em cima. Ao invés disso, eu uso o include. Pronto. Nesse arquivo listar, nós temos agora essa variável aqui, ó. Na verdade, toda essa linha de código, só que o que importa para a gente é essa variável, porque essa variável recebe esses dados aqui, ok? Vamos agora à documentação do PHP, vamos voltar lá. Aqui em PDO Statement, ele traz para mim uma lista de classes. E a classe que eu vou precisar aqui é a classe fetchAll, que ele vai selecionar todos os dados da tabela. E aqui embaixo, você verifica como é que utiliza essa classe do fetchAll, que é essa classe aqui, ó. Essa função aqui, na verdade. Tá vendo? É ela que eu preciso. Vamos ver o que esse exemplo aqui, dessa função, ela traz pra gente. Primeiro, ele tem aqui uma variável que recebe o banco de dados e prepara um comando SQL. Lembra daquele comando que a gente pegou aqui? Então, eu vou pegar esse comando que seleciona todos os dados da tabela e vou colocar ele aqui, ó. Vou substituir por esse aqui, certo? Ele vai usar a função execute do PDO. Vai ter uma variável que vai receber o fetchAll. Com esse fetchAll, eu vou trazer todos os dados da minha tabela para essa variável aqui. E depois eu simplesmente dou um printr, para imprimir os dados. Okay? Então eu vou copiar toda essa ideia do código da documentação e trazer para o meu projeto em listar.php. Tá aqui. Eu vou apagar só essa tag que não precisa, que eu já tenho ela aqui em cima. Deixa isso daqui funcionar. Pronto. Eu vou trocar aqui para alunos, né? Que é só para ele mostrar que são alunos. Pronto. O que é que eu preciso aqui?
eu vou verificar se o nome do banco é o mesmo nome lá. No meu banco é DBH, é o mesmo nome, DBH. Eu preciso trocar. Então, quando eu utilizo essa estrelinha aqui, eu estou dizendo, selecione tudo. Isso você vai ver quando estiver estudando banco de dados. Selecione tudo de fruit. Mas não é fruit. Isso aqui é somente o exemplo que veio lá da nossa documentação. O nome da nossa tabela é alunos. Então aqui, selecione tudo de alunos. Tá aí. Quando eu mandar imprimir, ele vai imprimir para mim a lista de alunos. Um pequeno detalhe, ele não vai imprimir bonitinho como você deve estar imaginando, né? Com o nome, com o título e o nome. Ele vai trazer para mim um array, que é o que você vai ver agora. Eu vou salvar e vou voltar aqui para o meu localhost, certo? Vamos verificar onde está esse arquivo. Esse arquivo listar PHP está dentro da pasta processo PHP listar PHP. Então, dentro dessa pasta, localhost, deixa eu voltar aqui para localhost. Eu vou acessar a pasta processo PHP listar.php. Esqueci de colocar qual é a pasta. Então, a pasta é a CRUD PHP. A pasta está em letras maiúsculas, deixa eu corrigir isso. CRUD PHP. Pronto, tá aí. Aqui estão os dados. Esse alunos aqui é correspondente a esse aqui, a essa linha. E essa linha de código aqui, que é o print R, está trazendo para mim isso aqui. Trouxe um array, a matrícula é 1, o nome é Lucas de Souza, a idade é 15 e o curso informática. Se a gente for na tabela, a gente vai encontrar exatamente isso. Matrícula 1, o nome é Lucas. E agora nós precisamos fazer com que esses dados aqui sejam impressos dentro dessa tabela. Nesse momento, nós precisamos pegar essa ideia de código que está aqui e colocar no nosso index. E assim fazer ele aparecer nessa tabela aqui, certo? Antes, vamos fazer aqui um pequeno teste. Eu vou trazer o nosso código para cá, para a gente já ir copiando ele. Aqui. Pronto, observe que ele não ficou colorido, como ele estava ali no outro, porque aqui não é uma tag PHP, aqui é uma tag HTML, certo? E também ele não está com as duas tags iniciadas aqui. Uma tag PHP, ela tem que iniciar aqui, ó, no início do projeto, certo? Então aqui eu venho com PHP e eu venho e fecho também a tag PHP, porque abaixo eu já tenho outras linhas de códigos com HTML. Mas ele ainda não ficou colorido, porque ele não reconheceu o arquivo PHP, porque aqui nós temos um arquivo HTML. Então vamos logo renomear esse para index.php. Pronto, agora ele ficou colorido, então já identificou que é PHP, arquivo PHP. Vamos usar o include, como eu já expliquei o que é o include. E vamos fazer a linha de código puxar todo o nosso dado lá do banco de dados, que é esse trecho aqui. Vamos colocar ele logo aqui abaixo. Vamos criar uma variável chamada alunos. Vamos remover essa variável result e colocar como uma variável alunos. Alunos, que vai receber a função fetchAll do PDO, que é pegar todos os dados que vêm desse comando. Pronto, feito isso, nós não iremos utilizar esse print result, ou print alunos no caso aqui.
nós precisamos tratar essa informação, porque como você viu, ele traz para você em formato de array, ou array, e não é assim que nós iremos mostrar para o usuário. Nós iremos utilizar, eu preciso abrir aqui o PHP, ó, certo? Que ele está no meio do código HTML, então deixa eu logo abrir, pronto. Então nós iremos utilizar aqui o foreach, ele já traz para mim aqui o foreach. O foreach é simples, ele é chave, valor. Então eu tenho aqui uma variável, que é a chave, que nesse caso vai ser alunos, e eu vou ter o seu valor. Para você entender melhor, quando eu falo chave, eu falo nome, o valor do aluno, por exemplo, Maurício. Então, chave, valor. E é isso que eu vou querer imprimir no meu foreach. Então, qual é a minha chave? A minha chave é a variável alunos. E qual é o valor? É o que vai ficar dentro dessa variável que eu vou chamar de valor, certo? Aqui tem que colocar o cifrão antes para ele se tornar uma variável, ok? Então aqui está. Agora eu só vou pedir para ele imprimir. Eu vou usar o echo ao invés do print. Eu vou pedir para ele imprimir a variável valor. Eu vou abrir esses dois caracteres aqui, que é o chamado colchete. Vou colocar 2 apóstrofos aqui. E vou colocar qual é o valor que eu quero. Por exemplo, o nome. Eu quero puxar o nome da minha tabela, que está aqui. Vamos voltar na nossa tabela. Então, eu tenho na chave nome, eu quero esse nome aqui. Certo? Então, todos os nomes que tiver lá, aqui eu só tenho Lucas, mas se eu tivesse aqui outros nomes, Mateus, Nicolas, todos eles iriam aparecer aqui, porque ele vai rodar chave, valor para cada valor que existe lá na minha tabela. Ok? Vamos rodar essa linha de código e ver o que aparece. Deixa eu salvar. Já está no index. Então eu venho aqui, atualizo. Ele deu um pequeno erro. Ele disse que a variável não foi identificada, a variável do banco. O include, já sei o que foi. Veja só. Esse meu connect, que é o connect PHP, ele faz a conexão com o bancário, está dentro da pasta processo PHP. Então eu tenho que dizer que o meu arquivo está dentro dessa pasta, senão ele não encontra PHP. Dessa forma. Agora sim, o meu arquivo connect está dentro de processo PHP, connect PHP, que é o nome do arquivo. Ok? Então, provavelmente agora ele já vai funcionar. Tá aí, Lucas de Souza. Lucas de Souza é o nosso nome aqui na nossa tabela. Certo? Então ele já está puxando, mas ainda não está no local que eu quero. Se você observar bem, aqui. Se você observar bem, ele está aqui em cima. Né? Isso porque eu coloquei o código aqui em cima. Então, nós precisamos colocar esse trecho de código aqui, para que ele fique dentro da tabela. Primeiro, nós iremos modificar esses dados aqui, onde tem company, contact e o country. Nós precisamos mudar isso aí. Na nossa tabela, nós temos aqui, vou voltar para a tabela, nós temos aqui matrícula, nome, idade e curso. Então, nós temos 4. Deixa eu copiar só mais um aqui. Então, nós temos matrícula, vamos mudar, matrícula. Nós temos nome, idade, e temos também curso. Pronto. Esses aqui eu vou apagar, que é só demonstração, então eu posso apagar até aqui. Ok, vamos ver como ficou lá. Ctrl S para salvar. Vamos ver como ficou o nosso projeto.
Pronto. Ele traz matrícula, nome, idade e curso. Falta só adicionar mais um aqui, que é para ele completar. Vamos fazer logo isso. Pronto. Dá um Ctrl S, vamos voltar lá. Ok, está bem organizado. Precisamos fazer com que esses dados entrem aqui nos seus respectivos blocos, certo? Como a gente já tem aqui todo o trecho, todo o trecho rodando aqui, a gente já consegue puxar o nome, simplesmente vamos trocar esse nome por esse eco aqui. Mas eu vou fazer dessa forma e vou lhe mostrar o que vai dar de errado, certo? Então aqui o primeiro é matrícula e depois vem o nome, certo? Vou só trocar aqui de nome para matrícula. E certamente ele vai dar erro. Vou dar um Ctrl S e vou salvar. Deu erro. Ele simplesmente printou o que eu digitei lá. Simplesmente porque ele não reconheceu o nosso PHP aqui. Ele não reconheceu. Porque eu preciso dessas tags. E aqui eu vou precisar usar um esquema que é escapar o HTML. O escapar o HTML, na nossa documentação do PHP, é só digitar escapando. Coloquei ele para pesquisar. Aqui, escapando o HTML no manual PHP. Veja só como é que ele funciona. Ele traz para você aqui já uma demonstração. Se você tiver uma expressão, se for verdadeira, ele vai imprimir. Se for falsa, ele vai imprimir isso aqui. Observe que ele inicia com a tag, ele traz para você a condição e depois já fecha a tag. Após isso, já aparece o seu HTML e então depois ele vem a outra condição. Se não, abre e fecha, aparece outro HTML e aí você abre de novo a tag e fecha de novo a tag. Nós iremos aplicar essa mesma ideia ao nosso projeto. Então aqui eu quero remover essa parte aqui, que é o que eu vou usar lá embaixo. Vou remover essa parte e eu inicio a tag. E aqui eu já fecho, porque aqui já tem a minha condição, aqui já tem o meu for each, o meu for. Então, quando ele rodar essa condição, eu já quero mostrar o meu HTML. Então, eu já quero fechar aqui a minha tag. Pronto. Fechei a minha tag. Então, ele vai me mostrar só uma coisa que eu preciso ajustar, é colocar esse título lá para cima. Isso aqui vem bem antes. Certo? Porque isso aqui é independente. Isso aqui que eu tirei é apenas o título do nosso projeto. Esse título aqui em cima ele é fixo. A única coisa que muda é aqui. Porque dependendo da quantidade de matrículas, ele vai aparecer outras aqui embaixo. Se eu deixar ele aqui, ele vai aparecer várias vezes esse matrícula, nome, idade, várias vezes, certo? Então eu jogo ele lá para cima. Continuando. Então aqui onde vai ficar os meus dados, ele já está imprimindo aqui em HTML. Como eu quero que ele imprima a matrícula, eu venho, abro a tag, PHP, ó, já ficou colorido, ele já identificou. Terminou de imprimir, já posso fechar. Eu vou replicar essa mesma ideia para os demais campos, certo? Eu vou apagar aqui, eu vou deixar ele mostrar só matrícula, melhor, eu vou deixar ele mostrar só nome, por enquanto. E observe que aqui ficou vermelho, porque ele precisa da tag de fechamento. Então, para fazer esse fechamento, o que seria essa tag aqui, ó, certo? Para fazer essa tag de fechamento, eu preciso abrir uma nova tag PHP e fechar, para não ficar perdido aqui, certo? Pronto. Com esse esquema, eu vou conseguir imprimir o meu HTML da minha tabela, tá vendo? Ó, table. E consigo também imprimir os meus dados do PHP através dessa funçãozinha aqui, desse esquema aqui, que é o escapando HTML. Muito útil. Então vamos lá, vamos só atualizar aqui o projeto e ver se aparece o nome.
Acho que eu esqueci de salvar. Eu só esqueci de salvar o projeto. Pronto, está salvo agora. Se eu atualizar, está aí. Matrícula dentro do seu campo, Lucas de Souza. Então, nesse momento, eu simplesmente só copio e colo. São 4, né? 1, 2, 3 e 4. O primeiro é matrícula. O segundo é nome. O terceiro é a idade. E por último, o curso. Dou um Ctrl S para salvar. Vamos lá no nosso projeto. Atualiza. Tá aí. Matrícula 1, Lucas de Souza. Idade 15 e o curso de informática. Vamos fazer só um último teste, que é adicionar mais um usuário. Então eu vou inserir aqui direto do banco a matrícula 2, o nome Nicolas Ferreira, idade 20, curso de administração. E vou executar para salvar esse dado. Dado salvo. Pronto, agora que o dado foi inserido, eu simplesmente vou verificar lá se no meu servidor ele vai mostrar. Veja, ele ficou fora, deixa eu ver aqui. É simplesmente essa tag aqui, table, ela tem que ficar fora, senão ele fecha antes. Pronto. Então, esse esquema PHP ele tem que rodar dentro da tabela. Ok? Pronto, feito isso, só salvar. Se a gente verificar aqui agora, ele vai estar cada um dentro de sua respectiva coluna. Ok? Quanto mais dado for adicionando, mais ele vai descendo aqui, certo? Então é isso. Os próximos vídeos vai ser o editar, o inserir, na verdade, primeiro, depois vem o editar e o delete. Então, nesse momento, você já sabe como criar o banco de dados, já sabe puxar os dados, que é o listar do nosso CRUD, e colocar ele em uma tabela de forma dinâmica. Os próximos vídeos será mais fácil do que esse que você acabou de ver, porque são códigos que você já conhece a partir de agora. Então, acompanhe os próximos vídeos e você terá toda a ideia de um CRUD completo em PHP. Então é isso, até o próximo vídeo.